Aí está mais uma edição de Beyond. Seja muito bem-vindo. Na edição de hoje vamos falar com Vítor Soares, ele que é o CEO da Tap My Back, uma startup que vale a pena conhecer e que está ligada à vinculação entre os trabalhadores, colaboradores e a estrutura diretiva da empresa. Não sei se é bem assim, mas parece-me que sim. Olá Vítor, bem-vindo. Nada melhor do que o Vítor para nos falar sobre esta empresa, desta startup. Do que falamos quando falamos então em Tap My Back? Em primeiro lugar, em Tap My Back falamos nisso mesmo, mas mais no sentido inglês do português, portanto, uma palmadinha nas costas, mas no sentido de facto positivo da palavra. Portanto, reconhecimento do bom trabalho que os colaboradores estão a fazer. Colaboradores, ou seja, pode ser top-down, como pode ser também entre colegas, entre diferentes departamentos. Isto surgiu já agora, voltando um bocadinho mais atrás, através de uma necessidade de uma empresa, que é a Common, onde tudo surgiu como uma ferramenta interna, em que estavam a crescer muito rapidamente, o que é bastante interessante para qualquer empresa, mas em que a liderança da empresa sentiu que não estava a dar o devido reconhecimento às pessoas quando ou ganhavam um cliente ou entregavam um projeto, seja o que for. E, portanto, surgiu primeiro para dar então, o tal TAP de reconhecimento pela positiva. Depois foi, entretanto, evoluindo para outras ferramentas ou para outras features como feedback e também surveys. Olhando para a formação de base do Vítor, o Vítor é formado em análise financeira, se pudermos aqui fazer uma tradução literal para o português, de que forma é que esta base mais ligada à economia, mais ligada aos números, trouxe competências que o levaram a pensar, ok, a aposta na área tecnológica pode ser o meu futuro profissional? Bom, na altura, certamente que não pensei dessa forma, creio eu. Bom, ainda antes da análise financeira, portanto, formei-me em Economia no ISEC, mas já na licenciatura, quando chegou à parte de escolher algumas cadeiras, creio que se chamavam optativas ou opcionais, tanto faz, acabei por escolher uma cadeira de empreendedorismo, que tem normalmente mais a ver com gestão do que propriamente com economia. A economia é um bocadinho mais maçudo, mais pesado. Depois, então, mais tarde, entrei no mercado de trabalho e também tirei essa pós-graduação em análise financeira, mas o bichinho já lá estava, com a tal componente de empreendedorismo, uma cadeira de empreendedorismo que depois não resultou em produto nenhum, em serviço nenhum, e, portanto, parte das competências puderam ser aí adquiridas, mas depois tudo o resto, aliás, como vemos por esse mundo fora, não é necessário tirar formação exatamente na área de gestão ou de criação de empresas ou de gestão de negócios para ter negócios tecnológicos de sucesso, nomeadamente startups. Portanto, depois tudo o resto vem com base naquilo que a pessoa vai à procura. Hoje em dia, lá está, o Google facilita muita coisa, há umas décadas atrás não era assim, mas vai por querer saber mais, ser autodidata também e saber se rodear das pessoas e fazer as perguntas às pessoas certas para aprender também com os outros sócios, mentores, etc. Há sempre um quê de curiosidade e também de iniciativa própria de conhecer outros mundos e outros meios de colocarmos em prática projetos que nos dizem algo. Sem dúvida. Olhamos então agora especificamente para esta startup que nos levou a iniciar esta entrevista. Estamos aqui num espaço, como podemos ver, que nos faz estar a realizar este trabalho de uma forma aprazível. Acredita de facto nessa lógica de trabalho, conseguir ter um dia-a-dia de trabalho positivo, onde o esforço é reconhecido, ou seja, aquilo que a Tap My Back promove aplica-se na sua lógica de funcionamento? Sim, ou seja, ainda antes de podermos aplicar uma ferramenta como a Tap My Back, por exemplo, é necessário pensar se o colaborador faz, ou se a pessoa faz aquilo que gosta, não é? Se enverdou por uma carreira de facto que lhe dá prazer. Se assim for, facilita tudo, porque também para a Tap My Back também é necessário que exista uma cultura existente na empresa e uma liderança existente na empresa que, enfim, promova as boas relações entre as pessoas, promova as melhores skills que as pessoas têm para dar. As pessoas também, nomeadamente, são todas diferentes, mesmo quando tiram o mesmo tipo de formação. E aquilo que eu vejo, mesmo utilizando a Tap My Back, é que se as pessoas estiverem a fazer algo de que gostam, ou áreas de que gostam, tudo o resto vem por acréscimo, é muito mais fácil. Então, ok, fizeste um bom trabalho porque de facto também estás a gostar e estás a empenhar porque gostas daquilo que estás a fazer. E aí facilita muito mais vir ou um colega ou a chefia, ou seja quem for, reconhecer o bom trabalho. Depois só reforça esse ciclo
positivo, que é isso mesmo que pretendemos também ajudar. Aliás, é uma das coisas em que pretendemos ajudar. A utilização desta plataforma tem sido bem acolhida pelas empresas. Nota que há um crescente interesse em conseguir valorizar e dar a tal palmadinha nas costas? Sim, ou seja, eu não estava no início da Tap My Back, portanto assumi a Tap My Back em janeiro deste ano, 2021. Há cerca de 7 anos atrás, este tipo de temas eram mais novos no mundo. O que é interessante, naquela vaga de ser os primeiros e tal, e conseguir mais cota de mercado mais rapidamente, mas por outro lado há menos validação e há menos clientes abertos e dispostos a. E portanto, mais uma vez, depende muito da cultura que já está instituída na empresa ou a cultura que se pretende implementar na empresa. Com a pandemia, porque temos que falar, porque está no meio de todos nós, impacta-nos de várias maneiras, reforça ainda mais a necessidade de, tendo força de trabalho, que está, enfim, uma pessoa está no Porto, agora outra está em Lisboa, não estão no escritório, estão com os miúdos em casa, estão com um conjunto de problemas por causa disto, e outros estão melhores, também acontece, na verdade, mas estão todos mais distantes. E, portanto, o facto de se reconhecer o bom trabalho de alguém aproxima as pessoas, naturalmente. Não estão ali esquecidas e alguém está a ver que, de facto, estão a fazer ou um bom trabalho isoladamente, ou às vezes não é bom trabalho, alguém me ajudou e eu posso reconhecer, ok, aqui o Marco, por exemplo, ajudou-me a entregar esta tarefa, ou ajudou-me com esta dificuldade. Portanto, vou não só dar os parabéns ao Marco, como também todos os outros que estão na equipa e na empresa, naquela conta, conseguem ver qual é que é o tipo de atitudes que se esperam e que fortalecem o trabalho isoladamente e em equipa também. Olhamos para números porque são importantes quando falamos de empresas, de startups, de atividades que, de certa forma, movimentam a economia de um país. Em que ponto é que estamos neste domínio? Como CEO, como é que olha para o presente da Tap My Back e como é que olha para o futuro? O presente é tempo, ou tem sido tempo, de retomar algum tempo perdido, na verdade. A Tap My Back, como eu já referi, já tem cerca de 5, 6 anos, mais ou menos enquanto marca própria, depois de ter sido feito o spin-off dentro da Common. E houve altos e baixos nesse percurso. Eu cheguei em janeiro com a perspectiva de, ok, vamos tentar, já com alguns meses de atraso, permitam uma expressão, surfar a onda da pandemia, porque lá está, é uma coisa muito negativa, mas há oportunidades. Tentar recuperar algum mercado que, entretanto, foi perdido e ocupado por alguns concorrentes internacionais de várias dimensões, e depois, então, catapultar e passar marcas que já tinham sido atingidas anteriormente. Portanto, primeiro semestre de 2021, recuperar o tempo perdido, voltar a colocar o motor a trabalhar nas rotações que queremos, porque uma startup tem que sempre ser ali perto da headline, para, a partir do segundo semestre, conseguir então crescer de forma sustentada. E, portanto, crescer de forma sustentada para uma startup tecnológica, dentro deste estágio de evolução, tem que ser sempre 2 dígitos a cada mês, portanto, aumentar a faturação pelo menos a 10% cada mês. Portanto, os 2 dígitos podem ser entre o 10 e o 99, não é? O 99 é melhor, mas pelo menos mês após mês conseguir crescer a 2 dígitos. E agora olhamos para o interior da Tap My Back. Uma estrutura e uma plataforma que promovem, de facto, uma boa relação de trabalho. Como é que se vive internamente esta relação de trabalho? É um bom tubo de ensaio para utilizar a plataforma? Seguramente. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Portanto, eu sou CEO da Tap My Back. A Tap My Back faz parte da Build Up Labs, que por sua vez faz parte da Common. Temos aqui uma escadinha. E, portanto, eu tenho que reportar alguém. E para reportar alguém, dentro da Tap My Back, o board utiliza a feature de feedback para fazer um check-in recorrente comigo, e depois de fazer esse check-in comigo através da Tap My Back, temos então uma conversa com o board. Mas isso mais, enfim, alto nível dentro da Tap My Back. Mas dentro da Tap My Back e dentro então da Build Up Labs, que é um estúdio que cria produtos, lança produtos, e tem também ainda uma incubadora, mas sem querer expressar demasiado. Também entre as próprias startups e a estrutura da Build Up Labs, nós também usamos a Tap My Back para reconhecimento, mas também, lá está, pode ser surveys e ainda surveys. Por exemplo, o Employee Net Promoter Score, nós utilizamos também internamente, utilizamos a Tap My Back, e o Mood, que é algo muito simples, mas
de muita importância, ou seja, todos os dias no nosso Slack, que é a nossa ferramenta de comunicação interna, recebemos uma questão da Tap My Back sobre como é que eu me sinto hoje. E só tenho que responder com um emoji. Posso estar mais contente, mais estressado, mais triste, por aí fora. Okay. E isso permite à Build Up Labs, como outras empresas, perceber como é que está o mood geral da organização, se houve alguma comunicação que foi feita e que teve um impacto positivo ou negativo, porque vemos o mood a alterar, ou até se alguém está ali em algum risco, e, novamente voltando à pandemia, mais depressivo, ou porque está em casa, ou porque está com muito trabalho, e conseguir atuar rapidamente e prevenir que a situação se deteriore no caso daquele colaborador. Olhamos não apenas para a Tap My Back, porque aproveitando o facto de termos o Vítor connosco, vamos olhar também para a Easy Repair. É uma outra marca e uma outra startup que importa ficar a conhecer, ligada à área do setor automóvel, passa a redundância. Falar deste marketplace é falar do quê? Portanto, estamos aqui um grande pool de recursos humanos, de pessoas para carros, para máquinas. Mas sim, é verdade. Portanto, a Easy Repair, hoje, enquanto marca própria, não opera no mercado português. Começou por ser um marketplace em Lisboa, portanto, de oficinas, em que as grandes vantagens para o consumidor era ter preços instantâneos, por um lado, para aquilo que é a manutenção regular da viatura, portanto, introduzia a informação da viatura, nomeadamente a matrícula, escolhia o serviço, por exemplo, a revisão, e tinha logo preços instantâneos de várias oficinas, na lógica de marketplace, como também recolha e entrega de viatura como opção, portanto, para a pessoa não perder tempo e num contexto normalmente mais citadino, mas não só. Entretanto, em 2018, agora estava aqui a pensar um bocadinho, acho que foi mesmo em 2018, fizemos uma parceria com uma marca bem conhecida dos portugueses, com o SAP, e fizemos, ao fim e ao cabo, a fusão entre aquilo que era a Easy Repair e o AutoSAP Oficinas, que era um diretório antigo de oficinas, e agora existe a AutoSAP Oficinas powered by Easy Repair. Agora já não só em Lisboa, mas à escala nacional. O modo de funcionamento é grosso modo este, para o consumidor final. Para as oficinas, claro, é um chamariz para mais clientes e também para evitarem ter o trabalho de estar a fazer a orçamentação que a plataforma pode fazer por eles, mais a gestão das marcações também. E qual é a evolução provável deste modelo de negócio do marketplace? O marketplace é uma pergunta interessante e não é fácil, até porque no setor automóvel nós, teoricamente, segundo Elon Musk, hoje em dia já não conduzíamos carros, já eram todos autónomos, já data 2. É isso, não é verdade. Portanto, o mercado automóvel não é nada fácil de prever. Acredito, no entanto, que os fornecedores, neste caso as oficinas, sejam elas oficinas independentes, sejam uma rede multimarca, sejam de concessionário, têm que estar despertas para aquilo que os consumidores querem, aquilo que os consumidores estão habituados. E se temos Uber Eats, e se temos... Já fui ao Eats, já nem fui ao Uber tradicional. Se temos Uber Eats, se temos esse tipo de serviço digital tão simples, em que me dá tão mais confiança em utilizar, mas também comodidade, há todo um caminho que o setor tradicional ou que outros setores tradicionais têm que fazer. O AutoSAP Oficinas ajuda a fazer isso e ainda ajuda a trazer mais clientes, mais visibilidade para a oficina. Portanto, acho que tem sido um caminho gradual, que não acontece tudo de um dia para o outro, embora gostássemos muito, mas como vejo o futuro, é o grosso das oficinas acabarem por estar neste tipo de marketplace, como muitos hotéis estão no Booking, como muitos particulares têm casa no Airbnb, claro, por aí fora. Muito bem, Vítor Soares, muito obrigado. Foi um grande gosto tê-lo connosco nesta edição de Beyond. Voltamos a ver-nos dentro de alguns dias com mais uma edição. Se quiser ficar a conhecer um pouco mais sobre a Tap My Back ou sobre a Easy Repair, nada melhor do que consultar a informação que está disponível em rodapé nesta edição. Fique bem e até lá.